Muito bem, as inscrições para a segunda turma do curso de Filosofia. E nós, com isso, já estão abertas. Neste, que é o meu primeiro curso online, eu falo sobre como a filosofia pode te ajudar a refletir sobre os mais diversos aspectos da vida. Você pode se tornar um aluno, uma aluna, ou nesse Natal até presentear alguém com uma vaga numa boa sala de aula. Aproveite! Aquele que está agora na universidade, que ano ele nasceu? 2001. Só para você ter uma ideia do que isso significa, ele não faz muita ideia do que alguns de nós ficamos tensos todo dia 11 de setembro. Alguns ficam tensos no dia 28 de outubro. Mas uma parte de nós fica tensa ainda no dia 11 de setembro, a depender da idade. Meu aluno não imagina por que eu, Cortella, acho correto, como acho mesmo, que eu passe por uma inspeção ao entrar dentro de um local de aeronave. Mas o meu aluno, que hoje tem 18 para 19 anos, porque ele nasceu em 2001, ele não está muito conectado a essa ideia, porque ele nasceu no ano do atentado às Torres Gêmeas, e, portanto, ele tinha 1 ano. Para você, que aqui está, ou que nos assiste, o atentado às Torres Gêmeas é memória. Para ele é história. Ele leu num livro para saber o que era. Aliás, caiu no exame dele. Para você aqui é memória. Cada pessoa aqui dentro lembra onde estava e o que estava fazendo naquela terça-feira de manhã, 11 de setembro de 2001. Você lembra onde você estava quando vieram te chamar e falar: estão atacando os Estados Unidos. Você falou: você está louco. Você correu na TV, o segundo avião estava entrando naquele horror. Um avião foi jogado no Pentágono. Quando eu era criança em Londrina, nem o Super-Homem entrava no Pentágono. Para você é memória. Para o meu aluno é história. Tal como para mim a bomba em Hiroshima e depois Nagasaki é história. Eu nasci em 1954, isto é, 9 anos depois da bomba. Para mim faz parte de um outro tempo, de uma outra lógica. Evidentemente que, claro que para muita gente é memória. Eu tive um tempo no Japão em 1984, e é claro que eu encontrava ali muitas pessoas para as quais aquilo era um horror de memória e não só de história. Eu moro em São Paulo, na capital, num bairro chamado Higienópolis, que aqui quem é da cidade sabe, que tem uma comunidade judaica imensa. Claro que hoje já, com muitos poucos, tanta idade tinham, mas quando eu cresci em São Paulo, nessa região, uma parte daquelas pessoas viveu na memória e na vivência, e no corpo, e na dor, horror nazista. Para mim era livro de história. Para aquelas pessoas que eu encontrava na padaria, no bar, né, que eu encontrava na praça, para elas era vivência. Se diz: Cortella, e nós com isso? É porque nossas vivências são muito difíceis de serem deixadas de lado. Aliás, uma boa parte delas nem deve. Uma outra, sim. Vocês sabem o quanto que é importante o esquecimento, né, na preservação da saúde mental. Mas não se pode esquecer todas as coisas. Algumas coisas têm que ficar no nosso arquivo pessoal ou no nosso arquivo público, de maneira não só que a gente construa a nossa identidade e história, como a gente preserve aquilo que nos faz ser como somos, para que a gente olhe o que a gente quer continuar sendo ou que a gente deixe o que a gente não deve mais ser. E nesse sentido, é claro, quando eu falo que para o aluno é memória, não é, é história. Ele tem medo de que tipo de terrorismo? Aquele praticado com veículos que são jogados em cima de praça, em cima de gente na beira da calçada, a explosão dentro de um lugar de balada. Mudou a lógica. Mas eu, Cortella, não consigo, ainda hoje, entrar no avião e sentar tranquilo sem dar uma olhada em quem está perto. E se tiver alguém parecido comigo... E ainda sou casado com uma libanesa, né? Portanto, eu tenho uma proximidade maior com o mundo árabe, e nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é terrorista, nem todo terrorista é xiita, mas a gente vai fazendo
as conexões desnecessárias, malucas, e algumas delas são ligadas à nossa paranoia, e outras não necessariamente. Você diz, ué, e isso conosco? O mundo muda. Claro que muda. Eu tenho um genro que é alemão, está no Brasil já, né, há 12 anos, e ele trouxe da Alemanha para mim, há alguns anos, 2 anos depois que ele estava no Brasil, ele trouxe para mim algo que é especial, um pedaço do Muro de Berlim. Esse ano faz 30 anos da queda do Muro de Berlim. Ele trouxe um pedaço autêntico. Alemães são muito ciosos com isso, aliás, dentro do envelopinho, com o certificado, né, para eu ter certeza que era, de fato, um pedaço do muro. Nós ainda não somos tão ligados a essas preservações verdadeiras, né? Eles têm a noção de que aquilo, para ser apresentado como um pedaço do muro, por incrível que pareça, tem de ser um pedaço do muro. Mas nós vamos aprender, nós somos uma nação ainda jovem nessas coisas, desde que a gente aprenda com a nossa história e pense no passado que nós vamos ter daqui a 100, 200 anos. Parênteses, eu estava há uns 10 anos, um dia, num debate em São Paulo com outros educadores, junto ao ex-reitor da Universidade de Cambridge. Só para vocês terem uma ideia, Cambridge tem mais de 800 anos. Nosso país tem 519. Cambridge tem mais de 800 anos. Quando a gente aqui diz que o nosso arquivo público tem mais de 100 anos, para nós é uma coisa estrondosa. Parênteses dentro do parênteses, meu genro veio da Alemanha. Aliás, quando ele chegou ao Brasil, eu o levei um dia até Ilhabela, no nosso litoral norte, que tem um centro, né, que é chamado de Vila, que é preservado, algumas das suas edificações, tem até um pequeno, né, museu, etc. E eu o levei ali, é claro, quando cheguei, com toda aquela nossa capacidade de mostrar nossos lugares, eu não falo alemão direito, só umas palavras ou outras, e falei para ele em inglês, este prédio tem 300 anos. E ele ficou olhando para mim. E é curioso porque eu falei, acho que eu não fui claro em inglês, né? E eu disse de novo, esse prédio tem 300 anos. E ele disse, e a casa da minha avó tem 900. Nós temos uma história muito recente comparados a outros lugares. Claro, eu estava agora, no mês de junho, na Itália, e dentro da cidade de Florença, que é uma cidade que eu gosto de andar, de ver as coisas, de ir atrás também um pouco da nossa história, eu passei várias vezes diante de uma loja de antiguidades. E eu ficava me perguntando, o que será que eles têm aqui dentro? O que é uma antiguidade para um italiano? Uma loja para nós de antiguidades vai até final do século XIX. Algumas coisas que a gente acha que até são fabricadas, são antiguidades recém-feitas numa marcenaria. Interessante, porque são movimentos diferentes de lidar com a noção de memória. O Brasil, por conta até do trabalho que muita gente que faz, cresce na convicção de que um museu arder em chamas dói. Não dói porque é um prédio, dói porque a obra humana, aquilo que identifica nosso modo de ser, aquilo que mostra as nossas trajetórias, as trilhas de constituição, né, da nossa identidade, a gente não tinha tanto essa percepção. E eu lembro isso porque o reitor de Cambridge, vocês imaginem, foi dela reitor, tem mais de 800 anos, e nós éramos um grupo de brasileiros ali discutindo, debatendo, e ele disse algo para a gente não esquecer, que o meu genro não teria tanta dificuldade de entender. Aliás, um dia eu peguei o pedacinho do Muro de Berlim, que eu tenho comigo até hoje, e que fica sobre a minha estante no meu escritório. E um dia, 2 amigos do meu filho mais novo, que hoje eles têm por volta de 36 anos, eles chegaram no escritório e falaram, tio, o que é isso? Eu falei, isso é um pedaço do Muro de Berlim. Ele falou, nossa, tio, como é que você tem uma coisa tão antiga? Está fazendo 30 anos. É como se eu tivesse com um pedaço do Coliseu ali em cima. E aí, na conversa, nós estávamos exaltados, discutindo educação no Brasil, falando do nosso país, e uma hora o reitor de Cambridge, que houvera sido, disse, calma, vocês têm que ser mais tranquilos, vocês são muito ansiosos. Vocês têm que lembrar que o mais difícil é nos primeiros 400 anos. Por que eu estou dizendo isso? Não para a gente acalmar,
mas para a gente lembrar o quanto que nós temos ainda de nos preparar para fazer um passado daqui a 30, 40 anos, do qual a gente não seja olhado como pessoas que deixamos nosso dever, nossa tarefa, nossa inteligência, nossa competência, nosso compromisso e, acima de tudo, claro, nossa decência de fazer o que precisa ser feito. Será que eu já sei dar aula até certo ponto? Outro dia eu pedi para os meus alunos, por favor, vocês entreguem o trabalho em pendrive. Pendrive? Não tem onde pôr no tablet, professor, não tem entrada USB. Eu falei, onde vocês armazenam as coisas? Falaram, na nuvem. Alguns de nós ainda não começamos a usar o pendrive, ele já está saindo no cotidiano. Você já imaginou novos paradigmas? Isto é, olha ao lado, olha como é que faz, como é que vê. Minha mãe, que é paulista, vive 90 anos de idade na cidade de São Paulo, somos vizinhos até. A gente tem família, ela é de Santa Cruz do Rio Pardo e Bernardino de Campos, que estão duas cidades, né, no interior paulista, e ali naquilo que era chamado de Alta Sorocabana, e ali ela cresceu. E nós temos família também na cidade de Araras. Tem várias cidades, mas em Araras também. Em janeiro agora, uma bisneta dela, fez aniversário e nós fomos até lá, portanto, sobrinha neta minha. Eu sei onde moram os parentes lá em Araras, mas eu não sei onde era o buffet, onde foi a festinha. Claro que eu não sabia. Quando nós estávamos saindo da via em Anguera, portanto, entrando em Araras, eu peguei o telefone e pus no GPS o endereço. E fomos. Quando nós paramos na porta do buffet, minha mãe, que é professora, aposentada, uma mulher muito inteligente, 90 anos de idade, virou e falou assim, filho, como essa moça é inteligente. Eu falei, que moça, mãe? Ela foi essa que você ligou agora. Você ligou para ela, disse o lugar, o endereço, e ela começou a orientar a gente, dizendo, né, siga a 300 metros, vire à direita, na rotatória pegue a segunda saída, cuidado, radar móvel. Chegamos. Ela não sabe como funciona. Você está rindo de quem? Você também não sabe.